Estamos aqui hoje, neste dia 21 de abril, dia do enforcamento do grande herói nacional Tiradentes. Estamos aqui hoje, nós, trabalhistas, nacionalistas, patriotas de verdade, para homenagear essa grande figura. Eu estou aqui, Vivaldo Barbosa, está aqui José do Vale Feitosa, está aqui João Leonel Brizola Sobrinho, professor Francisco Teixeira, professor João Pitilo. Todos nós, com o propósito de realizar essa grande homenagem à grande figura do grande patriota brasileiro, o herói da pátria, Tiradentes. Porque hoje, aqui no Rio de Janeiro, foi o dia do seu enforcamento, dia 21 de abril. Tiradentes foi o grande articulador da chamada Inconfidência Mineira, lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais, e aqui no Rio de Janeiro. Tiradentes procurou articular aquele grande movimento da independência nacional, da independência do Brasil, aquilo que ele dizia na sua pregação, que este país ainda há de ser uma grande nação. E é por isso que nós, trabalhistas, temos em Tiradentes uma grande referência, uma grande ideia concentrada nessa ideia do Brasil, da nação, né, que ele procurou lançar naquele tempo. Ele reuniu-se lá com os inconfidentes, poetas, intelectuais, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, e uma grande mulher, Bárbara Heliodora. Bárbara Heliodora estava no meio da Inconfidência, estava na luta pela independência do Brasil, representando a mulher brasileira. Aliás, a grande poetisa Cecília Meirelles tem versos lindos de homenagem a Bárbara Heliodora. Uma figura que também deve estar aqui no nosso meio, nesta homenagem a Tiradentes. Tiradentes, ele natural de Minas Gerais, natural daquela de São José del Rei, junto a São João del Rei, junto a Ouro Preto, Vila Velha, Vila Rica, naquela época. Ele, homem simples, né, nascido ali de mãe brasileira, pai português, ele tentou a vida de muitas maneiras, fez até transporte de burros, depois aprendeu artes da medicina e da odontologia, né, porque ele por isso foi chamado de Tiradentes, ele socorria as pessoas nisso aí, entrou na Guarda Nacional da época como alferes, uma pessoa de um posto reconhecido na época, foi sempre reconhecido como alferes, mas o Tiradentes, que nós queremos nos voltar para ele sempre, é esse articulador da independência nacional. Ali em Vila Rica existia esse meio intelectual, inclusive o grande inconformismo, a revolta das pessoas contra os impostos da coroa portuguesa, contra o que chamavam de quinto, 20% do ouro arrecadado tinha que ir para a mão da coroa portuguesa. Estava lá numa atividade lá especial de fazer a derrama, isto é, uma coleta de impostos generalizada em cima da população. Havia um sentimento de revolta, os poetas intelectuais, né, escreviam sobre isso, mas Tiradentes foi o que teve a vontade política de fazer a independência. Foi quem articulou essa gente toda e quem assumiu a responsabilidade, né, em articular a independência do Brasil. Tiradentes veio ao Rio de Janeiro muitas vezes, esteve aqui procurando gente, conversando com gente, articulando para esse movimento, mas Tiradentes foi traído por um daqueles que estavam lá no grupo dele, tá? Joaquim Silvério dos Reis, uma figura abominável da vida brasileira. E é evidente que pensando em Tiradentes, não podemos deixar de pensar neste grande, nos referir a este grande traidor. Mas o Tiradentes que nós homenageamos é aquela vontade política férrea de fazer a independência do Brasil.
né? Ele assumiu toda a responsabilidade, ele foi preso aqui no Rio de Janeiro, depois de denunciado lá em Minas Gerais, ele foi preso no Rio de Janeiro, foi torturado duramente, foi preso quase 3 anos, enfrentou todos os seus algozes e nunca se dobrou, nunca se entregou, nunca fez uma delação de ninguém. Ele assumiu a responsabilidade. Ele fez de si o grande articulador da independência nacional, com a coragem extraordinária. Ele, condenado, né, disse aos seus julgadores, aos seus algozes: 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria para essa causa da independência do Brasil. E no dia 21 de abril, ele foi levado da cadeia velha, onde ele estava há quase 3 anos, aqui no local onde hoje é a Assembleia Nacional, a Assembleia Legislativa, caminhou pela rua da Assembleia aqui, foi levado até a Praça Tiradentes, e lá ao lado do largo da Igreja da Lampadosa, que é ali, a Avenida Passos, pertinho da Avenida Tiradentes, ali ele se entregou com firmeza nas mãos dos seus carrascos, foi degolado, foi enforcado, e eles, depois disso, não se contentaram. Cortaram em pedaços o seu corpo, esquartejaram Tiradentes e levaram os seus pedaços para colocar no caminho do Rio até Vila Rica, para que todos se lembrassem a tirania da coroa portuguesa. Queria que todos se lembrassem do que ele tinha feito e que ninguém mais fizesse algo semelhante. Sua cabeça foi colocada no alto de um poste lá em Vila Rica, para que todos tomassem conhecimento de que ele tinha sofrido aquela pena, né, de enforcamento. Destruíram a casa de Tiradentes, colocaram sal em cima da terra para ali nada nascer. Nenhuma flor, nenhuma planta, nenhuma folha podia nascer naquela terra. Engano deles. Como todos os tiranos, têm essa ilusão de que podem sufocar tudo, porque nasceram flores, nasceram folhas, né, da atividade da semente plantada por Tiradentes. E nós aqui hoje estamos exatamente reverenciando essa figura, porque nós somos trabalhistas, nós somos nacionalistas, patriotas de verdade, e isso guia a nossa ação política, guia a nossa atividade política, guia a nossa militância política. Eu queria chamar o professor Chico Teixeira para dizer, né, o que significou mais nos seus estudos de história, na sua análise, do seu pensamento sobre o Brasil, o que significou efetivamente Tiradentes para você? Olá, hoje, 21 de abril, nós devemos dedicar um tempo, alguns minutos do nosso domingo, para lembrar a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, aquele que morreu pela independência nacional, como diz a canção, aquele que foi leal, firme, forte, malgrado as torturas e o sofrimento no calabouço português. Em 21 de abril de 1792, aqui no Rio de Janeiro, lá em frente da Assembleia, foi enforcado e depois esquartejado o grande herói da independência do Brasil. Mas não foi apenas a Inconfidência Mineira que, no período colonial, tentou estabelecer um regime de eleições, de liberdade, de igualdade no Brasil. Logo depois, em 1799, homens pobres, humildes, pretos e pardos de Salvador faziam a sua Inconfidência Baiana, para estabelecer um regime republicano e abolir a escravidão no Brasil. Movimento também destruído, derrubado pelo domínio colonial português, mas repetido corajosamente em 1817 em Pernambuco, com a proclamação de uma república livre e igual para todos. No dia de Tiradentes, hoje,
devemos ter alguns minutos para refletir sobre a República e a conquista que representa para nós a ideia de República. A República, né, como diz o nome, res pública, a coisa pública, é um governo de todos para todos. É um governo de homens livres e iguais. É um governo de eleições seguras e garantidas. É um governo laico, que não tem religião, porque todas as religiões são possíveis e são livres na República. Precisamos refletir de que a República, como vivemos hoje no Brasil, custou o sangue de inúmeros compatriotas, heróis brasileiros. Por isso, temos que cultivar a República, temos que aderir à República e nos mantermos firmes na defesa da República. Esse é um elemento central. Muitos têm falado, né, de que a República foi um golpe dado pelos militares, e por isso eles teriam essa tutela militar sobre a República. Não é assim. A República existia antes do própria proclamação da independência, existia como ideal e existia como desejo da maioria da população brasileira. O Império, proclamado como independência pelo príncipe neto da rainha que esquartejou Tiradentes, que fuzilou os pernambucanos, que enforcou os baianos, é que foi um golpe de Estado. Claro, não nasceu a República como nós queríamos, nasceu de um ato militar. Mas hoje temos uma república muito mais ampla, muito mais inclusiva e muito mais democrática. É preciso que nesse dia de Tiradentes todos, né, reflitamos muito claramente sobre o sentido da ideia republicana e que nos coloquemos sempre disponíveis para proteção, participação e engajamento na vida republicana. Lembrem, né, nossos heróis morreram por isso. Feliz dia de Tiradentes.